Olá, queridos amigos, queridos irmãos. O nosso desejo, como de hábito, é de que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua inesgotável paz. Todos os sábados, às 19 horas, nós estamos fazendo algumas reflexões em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, da editora LAC. Hoje nós vamos falar em torno do capítulo 10, intitulado o capítulo O Presidente Frustrado. A primeira sessão espírita no Lar do Xavier realizou-se em maio de 1927. Em junho do mesmo ano, os companheiros dessa reunião cogitaram de fundar um núcleo doutrinário. Era preciso fundar um centro, diziam. E certa noite, num velho cômodo junto à venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, o assunto voltou a debate. Na assembleia estavam apenas 2 companheiros espíritas. Contudo, junto deles, umas 10 pessoas acompanhavam a reunião. Sentadas, bebiam e comiam animadamente. Ah, um centro espírita? Boa ideia, comentava-se. Apressemos a fundação. Faremos tudo por ajudar. Será para nós um sinal de progresso. Nós sabemos que no capítulo anterior, a primeira sessão, a primeira reunião do culto do Evangelho no Lar foi no ano de 1927, na casa do Chico, dos seus familiares. A irmã do Chico estava num processo de obsessão. A dona Maria da Conceição Xavier. Ela cai repentinamente doente e era um processo doloroso de obsessão. A família de Chico não sabia como lidar. O seu pai, a dona Cidália, a madrasta boa, o bom anjo daquela família que reuniu todos novamente junto do lar. Eles não sabiam como lidar com aquele caso de obsessão e resolveram então procurar a ajuda do senhor José Hermínio Perácio e de sua esposa, médium Dona Carme Pena Perácio. E juntamente com eles realizaram uma reunião na casa do Chico. O Chico ainda muito jovem, a sua irmã num processo doloroso de obsessão, e eles fizeram a prece, a reunião, e diante daquela situação, a jovem, a irmã de Chico Xavier, depois daquela reunião, curou-se daquele processo enfermiço, daquela obsessão. Então, diante disso tudo, eles estavam agora reunidos na mercearia, na venda do senhor José Felizardo. Chico trabalhava ali, os demais companheiros estavam reunidos, alguns espíritas ali, mas os demais eram católicos, eram amigos do senhor José Felizardo, de Chico Xavier, e acompanharam a reunião naquele bar. E a ideia era em torno de fundar uma casa espírita. Vejamos bem, a irmã de Chico Xavier cai no processo obsessivo em maio de 1927. Em junho, um mês depois, eles têm a ideia de fundar uma casa espírita. Mas como fundar essa casa espírita? Nós sabemos que para fundar uma casa espírita, exercer as suas atividades, requer muita atenção, muita vigilância redobrada, muito trabalho social e, acima de tudo, estudo, porque o estudo
é a alma de uma casa espírita. Muitas pessoas falam que a reunião mediúnica é a alma de uma casa espírita, mas a reunião mediúnica sem estudo sofre processos obsessivos. A reunião mediúnica é a alma da casa espírita, como muitos dizem, em torno da comunicabilidade com os espíritos, onde deixa bem claro da imortalidade da alma. Estudando a mensagem da doutrina espírita, nós vamos realmente realizar uma reunião mediúnica com mais responsabilidade, com mais fé, com mais organização. Então, o estudo é que mantém uma casa espírita equilibrada, juntamente com o trabalho social. Diríamos que dentro de uma casa espírita não pode faltar serviço e nem estudo, e nem uma reunião mediúnica. Mas quando a reunião mediúnica é feita sem estudo, o grupo corre muito perigo de sofrer interferências negativas, porque o estudo nos esclarece, amplia os nossos pensamentos, nossos horizontes, nos faz enxergar, raciocinar melhor em torno de certos acontecimentos. Desenvolve em nós a fé raciocinada. Ou seja, então nós precisamos aliar tudo isso daí. Numa casa espírita, tem que ter reunião, tem que ter estudo e tem que ter trabalho social. A casa espírita, como nós sabemos, é uma oficina de trabalho, é um hospital, é uma escola onde nós aprendemos muito. E a convivência dentro da casa espírita é um fator de suma importância porque nos faz crescer espiritualmente, nos faz progredir. Então eles estavam ali debatendo naquela reunião, naquela venda, a respeito de fundar uma casa espírita, porque para eles seria um sinal de muito progresso, ou seja, uma casa espírita seria uma boa ideia, eles ajudariam muitas pessoas, então todos ficaram realmente entusiasmados com o assunto. Todos ficaram contentes. Que boa ideia fundar uma casa espírita. Nós vamos ajudar. E se prestaram a ajudar, se colocaram à disposição de colaborar para que eles iniciassem os trabalhos de uma casa espírita. Então a conversa estava ocorrendo animadamente. Então, retornando e recordando aquele capítulo anterior que fizemos sábado passado, diante dessa crise de obsessão que a irmã de Chico estava sofrendo, na parte final da reunião, a mãe de Chico Xavier deu uma comunicação através da psicografia. Dona Carme Pena Perácio, a devotada esposa de José Hermínio Perácio, ela era médium de psicografia e Dona Maria João de Deus, mãe de Chico, grafou algumas palavras para toda a família, especialmente para o Chico, falando do seu compromisso com o trabalho que o mundo espiritual estava querendo desenvolver pelo seu intermédio, como desenvolveu, nos trazendo inúmeras obras, graças a Chico Xavier, quantas casas espíritas foram erguidas, quantos trabalhos sociais, quantos hospitais psiquiatras, a doutrina espírita, graças ao trabalho de Chico Xavier, se tornou muito mais conhecida, se tornou muito mais uma doutrina admirada pelas pessoas, porque é uma doutrina que estuda, que explica a imortalidade da alma, que nos fala sobre a reencarnação e esclarece todos os problemas que ocorrem à nossa volta. Então, a mãe de Chico Xavier, nessa reunião do culto do Evangelho no Lar, ela deixa bem claro a Chico assim: meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Nós sabemos que nos capítulos anteriores que fizemos o nosso estudo, a mãe de Chico Xavier havia se ausentado temporariamente. Vejamos bem, o Chico, durante a noite, ele caminhava pela casa, médium sonambúlico, conversava com os espíritos, trazia informações, descrevendo os acontecimentos da vida espiritual. Como já dissemos, Chico Xavier é portador de todas as mediunidades catalogadas em um livro dos médiuns que Allan Kardec nos apresenta,
falando das mediunidades, falando de todas as mediunidades, o que ocorre com cada fator mediúnico ali estudado. Então, Chico Xavier tinha todas essas mediunidades catalogadas em um livro dos médiuns. E sua mãe, então, agora retorna, vendo que a irmã de Chico estava num processo de obsessão, e a dona Carmen e seu José Hermínio Perácio, eles se reuniram ali, fizeram o culto do Evangelho no lar, e ela então se comunica dizendo assim: nós nos achamos mais uma vez aqui, meu filho, reunidos. Ela deixa bem claro assim: eu não lhe falei que voltaria? E ela diz assim a Chico: à sua frente nós temos dois tesouros de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E eu peço a você, Chico, que estude-os e cumpra com seus deveres. Em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Ou seja, depois dessa comunicação, ela deixa bem claro que Chico deveria estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que ele teria novos compromissos pela frente e que a espiritualidade estaria à disposição dele para ajudá-lo a desenvolver as suas tarefas. Vejamos bem, a espiritualidade estava ao lado do Chico, ajudando ele, envolvendo ele no desenvolvimento da tarefa, do trabalho. Então vejamos, o Ramiro Gama deixa bem claro no início desse capítulo aqui que eles estavam fazendo uma reunião. Eles estavam fazendo uma reunião dentro do ambiente de trabalho de Chico Xavier, na venda do senhor José Felizardo, e algumas pessoas se mostraram dispostas a ajudar o grupo a realizar aquela tarefa. Então vejamos bem, Ramiro Gama continua dizendo assim: e dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavaleiro respeitável, pedindo para que o centro fosse instituído ali mesmo. E quem seria o presidente? José Hermínio Perácio, o companheiro que acendera aquela nova luz do Espiritismo, em Pedro Leopoldo, morava muito longe, a 100 quilômetros de distância. Ou seja, então eles estavam entusiasmados a realizar o serviço, a fundar uma casa espírita em Pedro Leopoldo. Mas quem seria o presidente? José Hermínio Perácio e sua esposa moravam muito longe de Pedro Leopoldo. Seria uma pessoa para ser presidente que morasse ali perto, que abrisse a casa espírita, que iniciasse as suas primeiras tarefas até que todos os companheiros chegassem ali. Então vejamos bem, a preocupação era de quem seria o dirigente daquela casa espírita. Mas um cavaleiro de faces avermelhadas, continua Ramiro Gama dizendo, prometeu solene: assuma a responsabilidade. A função ficará por minha conta. Chame um Chico. Ele poderá lavrar a ata de fundação, as funções de secretário. Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata de todos presentes e assinaram. Então vejamos bem, uma pessoa ali de muita confiança, respeitável, assumiu o compromisso de ser dirigente. Não, chama o Chico aqui, vamos fazer a ata, nós vamos colocar o Chico como secretário, eu vou assumir a responsabilidade de presidência e nós vamos fundar a Casa Espírita. E aí todos ali assinaram a ata, lavrou a ata e estava tudo pronto para edificar a Casa Espírita. Mas vejamos o que acontece aqui. Mas na manhã imediata, o cavaleiro que chamara para si a presidência voltou à venda de José Felizardo e pediu para que seu nome fosse retirado da ata, alegando que não teria condições para realizar o serviço. E disse ao Chico: Chico, você sabe que sou de família católica e tenho meus deveres sociais. Ontem, naquele meu entusiasmo,
enquanto vocês falavam sobre o espiritismo, eu estava sobre o efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, eu estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar um encargo de presidente. Então, como eles estavam ali no bar, naquela venda, só havia dois espíritas ali convictos, os demais não eram espíritas e começaram a participar da reunião, estavam bebendo vinho, estavam na venda, e essa pessoa de muita confiabilidade, uma pessoa muito respeitável, assumiu o papel de ser dirigente, mas ele estava sob o efeito do vinho. Naquele momento da empolgação, ele não parou para pensar o tanto que ele teria que renunciar, o tanto que ele teria que se sacrificar. Numa época tão difícil, ele teria que renunciar o catolicismo, admitir que agora ele seria um espírita, e naquela época o espiritismo não era bem visto, a igreja perseguia a doutrina espírita, e quando ele toma consciência do que ele fez, ele volta ao bar, à mercearia ali do senhor Felizardo, sobrinho, e fala assim para o Chico: Chico, você precisa tirar o meu nome da ata, eu não posso participar. Como você sabe, ontem eu estava sob o efeito do vinho, eu sou de família católica, eu estou disposto a ajudar no que vocês precisar, mas eu não posso assumir o encargo de ser presidente dessa casa espírita que vocês querem fundar. Então eles encontraram uma dificuldade muito grande já de início. E continua aqui Ramiro Gama no livro dizendo assim: mas e como ficaremos? Perguntou o Chico. Então o Chico ficou preocupado. Perguntou assim: mas em como ficaremos? Eu sou apenas o secretário. Você faça como achar melhor, mas não conte comigo na condição de presidente. E o presidente saiu deixando o Chico a pensar. Então vejamos bem. Ele falou assim: olha, você pode contar comigo no que precisar, mas eu não posso ser o presidente da Casa Espírita. E deixou todos ali a pensar, e eles enfrentaram mais uma vez, encontraram mais uma vez uma dificuldade muito imensa. Como iriam iniciar uma casa espírita, abordar os assuntos espíritas, falar sobre o espiritismo com tanta resistência, porque naquela época havia muita resistência. Eles encontrariam pelo caminho inúmeras dificuldades. Já estavam encontrando as dificuldades. Vejamos bem, eles fizeram um grupo de reunião, alguns participaram, um assumiu a ser presidente. No dia seguinte, ele não quis mais o compromisso, estava disposto a ajudar no que fosse necessário, mas ele não queria ser o presidente daquela casa espírita. E aí eles ficaram a pensar como iriam realizar o trabalho. Então, meus irmãos, um trabalho na casa espírita requer de nossa parte muito compromisso, muito sacrifício, muita renúncia, é muita oportunidade de nos redimirmos, de crescermos espiritualmente. Naquela época, era muito difícil a pessoa admitir que a sua religião era o espiritismo, admitir que era espírita. Era uma época muito difícil, de muitas perseguições. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não sofremos nenhuma perseguição dessa parte. A gente vai na casa espírita, se reúne, ouve palestra, participa dos trabalhos sociais. Muitas pessoas admiram o trabalho social que o Espiritismo presta, a caridade, como tão bem enfatizou Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. Então hoje nós temos a oportunidade de repensar, de analisar esses baluartes da doutrina espírita, como Chico Xavier, tantos outros que iniciaram os passos de Chico Xavier. Esses espíritos bondosos, que foi o José Hermínio Perácio, a sua esposa Carmen Pena Perácio, que iniciaram os passos de Chico Xavier no Espiritismo. Graças a eles, Chico começou a iniciar na doutrina espírita através de um processo de obsessão que aconteceu com a sua irmã. A sua irmã caiu enferma num processo doloroso, obsessivo, e essas almas nobres, José Perácio e sua esposa Carmen Perácio, foram lá, ajudaram a família, e Chico então começou a trabalhar no movimento espírita graças a essas almas bondosas,
é essas pessoas da reunião que se prontificaram a ajudar com o dinheiro, se prontificaram a ajudar, não com o compromisso de um trabalhador, mas se prontificaram a ajudar, que Chico podia contar com eles, mas eles não estavam dispostos ainda a admitir, eles não estavam prontos ainda para ser espírita e abraçar todo aquele trabalho e abraçar todo aquele compromisso. Então, esse é o exemplo do nosso Chico Xavier, que foi enfrentando as dificuldades com perseverança e com muita resignação. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz sempre.